O nosso vídeo de hoje começa com a visita que nós fizemos ao Dr. Dionei aqui no CEAGRO, do IFPA de Conceição do Araguaia, e ele aceitou o convite para a gente conversar um pouco sobre dicas de como fazer um viveiro e fazer manejo de mudas, é isso? Isso. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente a visita do Dinei aqui e por me convidar a contribuir um pouquinho com algumas dicas, principalmente na produção de mudas de cacau aqui na região. E esse trabalho, em parceria com o IFPA, Prefeitura Municipal, a Emater, tem atendido um grupo de cerca de 100 produtores e tenho certeza que esse material será de bom proveito para você que quer iniciar o seu cultivo do cacau. Vem com a gente! Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha. Talvez você esteja se perguntando por que é importante fazer uma muda de qualidade. E o Dr. Dionei está conosco aqui para explicar isso, para deixar bem mais claro. Bem, pessoal, a gente está passando por uma migração de uma agricultura que há muito tempo era um pouco amadora, né? E ignorava alguns conceitos técnicos, práticos, que vem proporcionar a uma agricultura mais tecnificada e rentável, principalmente para o produtor. Então, em relação à produção de mudas de cacau, é de suma importância a gente produzir uma muda de qualidade, porque a muda do cacaueiro é aquela planta que você vai plantar em determinada localidade, fazer aquele pomar, ele pode ser até para a terceira geração da sua família. Eu conheço lavouras de cacau que tem mais de 40 anos, já é o neto do dono que implantou aquele pomar, aquela lavoura que está tocando a lavoura de cacau. Então, assim, o ponto inicial, a produção de muda, é a base para o sucesso daquela lavoura de cacau. Então, nós vamos dar essa dica aqui a respeito dessas principais tecnologias muito simples e que fazem a diferença. Então, depois dessa dica sobre a importância de fazer uma boa muda, nós temos 3 fatores importantes, que é o sombreamento, que é a irrigação e que é o solo, para que essa muda ela se desenvolva e se desenvolva bem. E eu quero pedir para o Dr. Dionei falar um pouquinho sobre o solo para o plantio dessa semente. Ok. Então, o solo, normalmente a gente busca trabalhar com o solo para preenchimento de saquinho, onde vai receber essa semente, um solo rico em matéria orgânica e que não tenha muito teor de argila pesado. Por que isso? Justamente, se ele tem um teor de argila muito alto, à medida, se não irrigar muito bem, quando secar pode virar um torrão e danificar as raízes dessa muda. Então a gente tem que buscar um solo de origem idônea. O que é origem idônea? Não é um solo de um pomar, de uma área de cacaueiro, de uma área de cupuaçu, que já pode estar rico em doenças, mas um solo de uma área que não tenha nenhuma planta da mesma família do cacau, principalmente, e que não tenha nenhum indicativo, por exemplo, doença de solo, um nematóide, por aí vai. Então, esse solo deve ter uma boa proporção de matéria orgânica e não ser tão pesado na questão da quantidade de argila, um solo mais com uma textura franco, argila arenosa ou franco arenosa ali, que tem uma facilidade de drenar também. E você pode misturar junto com essa terra, fazer o terriço, algum tipo de material que a pessoa já tenha na própria propriedade, correto? Por exemplo, você ter o solo, coletor de um solo de uma localidade que não tenha uma possibilidade de ter essas doenças de solo. Em seguida você pode fazer até uma compostagem, um composto orgânico, uma palhada com alguns restos vegetais, e fazer essa compostagem e enriquecer esse solo
com esse composto orgânico ali da sua localidade mesmo. Muitas pessoas aqui na nossa região utilizam o esterco bovino. É recomendado também? Então, o esterco bovino ele pode ser utilizado desde curtido. E vale uma dica aqui também. Muito cuidado para não pegar esterco bovino aonde os animais pastaram em pastagem que for aplicado algum tipo de herbicida a um curto tempo ali, porque pode vir a ter resíduo ainda nesse esterco e possivelmente afetará a muda que está nesse saquinho. Então muito cuidado ao utilizar o esterco bovino nessas localidades. E outra coisa, esterco curtido, porque senão vai aumentar a temperatura do solo do saquinho, vai haver uma fermentação e aí vai danificar até a semente ou a muda posteriormente. Beleza, e nós temos aqui 2 sementes de cacau e uma, a gente percebe que uma parte dela é um pouquinho mais gordinha, né? E outra que tanto faz um polo ou outro, é da mesma dimensão. Então, como não dá para a gente identificar na semente, a olho nu, a posição correta de plantio, o indicado é que você coloque ela na horizontal e apenas 2 centímetros desse substrato, dessa terra, para cobrir aqui, numa condição que ela fique bem próxima aqui da superfície. E o saquinho recomendado, nós conversamos com o Dr. Dionei aqui e com os especialistas da CEPLAC, é o 17 ou 18 por 28 ou 20 por 30, né? Isso vai facilitar o desenvolvimento da raiz pivotante da muda e evitar que aqui no final do saco ela comece a se enrolar e comprometa o desenvolvimento dessa muda. Isso é muito importante. O tamanho do saquinho, se você colocar um saquinho muito pequeno, provavelmente você irá comprometer, mesmo que ela não morra, mas quando você fizer a transferência para o local do plantio, ela vai ser comprometida e com certeza não irá desenvolver. E é justamente isso, nesse saquinho, nessas dimensões, que a gente tem que ter um solo que não seja pesado, mais uma vez rico em argila, porque pode comprometer e até mesmo se secar ou algum dia ficar sem irrigar, ele pode virar um torrão, um tijolo. Tão duro e danificar essas raízes. Quando for fazer o transplante daquela muda a campo, a própria raiz não vai conseguir romper, por mais que você irrigue, molhe, ela vai ter muita dificuldade. E se a gente não produz uma muda de qualidade em termos de raízes, como é que a gente vai alcançar uma fruteira que ela já vai iniciar o seu ciclo de vida tendo dificuldade até para começar a ter uma maior rizosfera e, consequentemente, uma maior área de absorção de nutrientes daquele solo. Então é de extrema importância essas dimensões que acabou de ser falado, e principalmente o que está dentro desse saquinho, que seria um solo com riqueza em matéria orgânica, de fácil drenagem, fácil acesso das raízes dentro desse solo, nesse saquinho. Perfeito. E nós estamos aqui próximos a uma estrutura de um viveiro. Nós vamos finalizar o nosso vídeo mostrando aqui, dando algumas dicas de como você pode construir o seu viveiro aí para fazer esse trabalho com as mudas de cacau. Então, pessoal, nós estamos aqui nesse viveiro, ele já está um pouquinho danificado já com as intempéries do tempo, né? Mas você pode trabalhar com viveiro em torno de 20, 25 por 8 metros de largura. Busquem sempre que esse viveiro também não fique muito próximo a árvores grandes que sombreiem durante o dia inteiro, porque a gente espera, que já sabe que o sombrio tem que ter 70%, né, interceptação lá dos raios solares, mas a gente também não pode sombrear com outras árvores e assim interferir a muda vai começar a estiolar, ficar amarela, porque não vai ter a radiação solar para ela fazer a fotossíntese, produzir os compostos fotoassimilados e assim ter um bom desenvolvimento. Muito cuidado, porque eu já vi produtores trabalhar bem com o saquinho, trabalhar bem com o solo, a questão nutricional também, o manejo de praga e doença ali no início, que dentro do viveiro praticamente não tem muito acesso a essas doenças, mas pecou na questão do sombreamento.
a muda passava praticamente a maior parte do dia na sombra e começou a estiolar, não teve um bom desenvolvimento da muda de cacau. Aqui nesse viveiro, eles fizeram uma cerca lateral e isso dificulta que principalmente os insetos tenham acesso às mudas. Por isso é recomendado que você faça o seu viveiro próximo à sua casa, para que você acompanhe bem essa parte, tanto de insetos quanto de animais, a galinha, o porco, que possivelmente poderá entrar em um viveiro como esse e danificar as suas mudas. Outra parte importante também é a água para você irrigar essas mudas de manhã e à tarde, pelo menos 2 vezes ao dia. E quando você verificar visualmente que ela está encharcada, que ela está com muita água, então você dá um espaço maior para fazer a próxima irrigação. Eu quero deixar aqui com o Dr. Dionei, para ele deixar as suas palavras de conclusão do vídeo aqui, que eu acredito que são dicas aí importantes que vão ajudar o nosso produtor. Isso, então a iniciativa é muito interessante, compartilhar algumas informações que, apesar de ser informações básicas, mas de suma importância para a aquisição de uma muda de qualidade. Então, gostaria de agradecer ao Odinei pelo convite, por estar compartilhando. Estou aqui no IFPA sempre de braços abertos para diferentes áreas ou cacau, para a gente estar apoiando, e principalmente a questão da parte da agricultura, da fruticultura irrigada. Tenham bastante cuidado, leve a sua muda como aquele cristal que você é precioso e que você deve fazer o melhor por ela. Às vezes a gente pode dar as melhores dicas, mas se a gente não ter o cuidado, o interesse em fazer o melhor, tá o dia a dia ali observando a muda, como é que tá germinando, precisando de água, ver se o substrato ou o solo está com bom teor de umidade, ver como é que tá o comportamento daquelas mudas, você terá toda a possibilidade de ter sucesso com sua muda. Mas se não fazer isso, não ter o cuidado, plantar e deixar lá, praticamente estará fadado ao insucesso. São coisas básicas que se tornam em coisas de extrema importância no futuro daquela qualidade, daquela muda que nós iremos produzir. E era isso. Muito obrigado. Eu que agradeço, a nossa equipe agradece a participação do Dr. Dionei, que já topou fazer outro vídeo conosco sobre o passo a passo desse manejo com as mudas. Em breve nós iremos postar esse novo vídeo. E nós queremos agradecer a você que acompanha o nosso canal, se inscreva no nosso canal, dê o joinha, e se você quiser saber mais sobre esse assunto, deixe nos comentários.